Zé, tem mais uma questão aqui de concurso de Atibaia. Então vamos lá, vou ler para vocês e vamos resolver. Com o auxílio de um estilingue. E voltou ao solo exatamente a 8 metros de distância do ponto em que foi lançada. Sabendo que a pedra percorreu uma trajetória parabólica, se escrita sua função quadrática, essa teria o coeficiente A igual a menos 1. Qual foi então a altura máxima atingida pela pedra? Aí tem as alternativas: 14 metros, 15 metros, 16 metros ou 17 metros. Então, falando aqui um pouco sobre funções quadráticas, as funções quadráticas elas têm a seguinte forma. Ela tem f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Então, eu tenho o seguinte. Quando ele fala que o a tem que ser igual a menos 1, o a é o termo que multiplica o x quadrado. A gente chama de coeficiente quadrático. E tem mais uma coisa. Ele determina... eu tenho assim... quando o a ele é positivo, a minha parábola ela é côncava para cima. Côncava para cima. Quando o meu a é positivo, o a é maior que zero, a minha parábola é côncava para cima, ela tem a concavidade para cima. Quando o meu a ele é menor do que zero, a minha parábola tem a concavidade para baixo, que é o caso do exercício que determina que o a vale menos 1. Aí vocês vão perguntar, mas e se o a valer 1? Se o a valer 1, eu não consigo ter uma... Se o a for 1, desculpa, se o a for 0, eu não consigo ter uma função quadrática, porque aí eu tenho uma função afim, tá? Porque vai ficar 0 vezes x quadrado dá 0, sobra bx mais c. Então aí eu tenho uma função afim. Então aí já saio do caso de função quadrática. Então, se o a vale menos 1, a minha parábola é côncava para baixo. Então ela determina bem o trajeto da pedra. Ela subiu e depois ela vem e cai. Tá? Então, vamos trazer essa questão aqui para o plano cartesiano. Trazendo essa questão para o plano cartesiano com os eixos x, y, os eixos ortogonais. Então, desenhando aqui para vocês o eixo x, y. Então, eu tenho que aqui é o eixo das ordenadas, o y, e aqui é o eixo das abscissas x. Eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar que a minha pedra ela saiu da origem, do 0, 0. Então, ela saiu daqui, da origem. Então, aqui foi a origem. Então, foi o momento em que a pedra foi lançada. E, se aqui a ordenada é zero, a abscissa é 0, eu tenho que a minha ordenada, minha outra abscissa vai ser 8. Então, eu tenho aí a distância de 8 metros, que é referida aí no exercício. A minha parábola, o trajeto da pedra, vai ser descrito dessa forma. Tá? Então eu tenho aí minha parábola, ela está côncava para baixo, como a gente falou. Ela é côncava para baixo, porque o meu A é menor do que zero, meu A é negativo. E eu quero saber o seguinte, qual é a altura máxima atingida pela pedra? Então, antes de eu falar de qual é a altura máxima atingida pela pedra, vamos identificar o seguinte, uma maneira simples aí para poder entender, eu tenho aqui ó, o vértice da parábola, que é dado por x do vértice, y do vértice. Tá? Perdão, vamos fazer assim, para que eu identifique qual é a altura máxima, qual é esse y aqui, qual é essa ordenada, eu precisaria saber aqui também qual é o meu x do vértice. O x do vértice ele é o ponto médio dos zeros da função. Os zeros da função são valores de x que fazem com que a função dê zero. Então, aqui eu tenho os zeros da função, x1, x2. O x do vértice, na verdade, ele é ponto médio dos zeros da função. Como eu peguei esse exemplo aqui, 0 e 8, o meu x do vértice, ele acaba sendo 0 mais 8, dividido por 2, então é 4. Então eu sei que no quarto metro de distância, ele atingiu o ponto máximo. Então ele saiu do ponto 0
atingiu o ponto máximo, já 4 metros de distância horizontal de onde ele foi lançado, e depois seguiu a trajetória até chegar ao solo. Então eu tenho aí que o x do vértice é igual a 4. Só que isso aí, para mim, não é o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encontrar qual é a minha lei de formação dessa função quadrática. Eu vou partir aqui da soma e produto lá de equações do segundo grau. O que seria soma e produto? Soma é a soma das raízes x1 mais x2. E o produto é x1 vezes x2. Tá certo? Então, quem são os meus x1 e x2? São os meus zeros da função. Então, x1 é 0, mais x2 que é 8, dá 8. x1 é 0, x2 é 8, multiplicação dá 0. Para que eu consiga montar a minha lei de formação, eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos soma x mais p é igual a 0. Então temos assim, x quadrado menos a soma, que é 8x, mais p, que é 0, não vou nem colocar, é igual a 0. Então eu tenho aqui minha lei de formação da função f de x é igual a x ao quadrado menos 8x. Ah, mas lá no exercício ele me fala que tem que ser o coeficiente igual a menos 1. Tá, então eu vou multiplicar toda a minha função por menos 1. Vai ficar f de x é igual... Então vamos trazer aqui, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 8x. Tá certo? Então eu tenho aqui já agora a minha lei de formação e eu vou poder agora encontrar qual é o ponto máximo. O ponto máximo, a coordenada do vértice, o x do vértice eu já tenho, que é 4. Então eu vou fazer essa substituição. f de 4, que é a abscissa do vértice da minha parábola. Então vai ficar menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. Isso aqui vai dar menos 4 ao quadrado vai dar menos 16, mais 32, que dá 16. Tá certo? Então, eu consegui identificar e calcular qual é a altura máxima que a pedra atingiu ao ser lançada.